Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu queria agradecer ao Emerson do canal Flumídia, que se inscreveu no nosso canal e que está melhorando um pouco o nosso canal, né? Com novas visualizações, já estou com 158. Para quem começou outro dia sem saber fazer nada aqui, estou aprendendo aos poucos na raça, igual o nosso time de guerreiro. Então, já que falei sobre o amigo meu que se inscreveu, eu vejo todo dia que tem bastante gente que assiste o vídeo, né? Que cada vez aumenta mais o número de pessoas. Não é nenhuma Brastemp, mas tem bastante gente já assistindo o vídeo. E eu peço por gentileza, com todo carinho e respeito, para quem assistiu o vídeo, que se inscreva, dê o like e compartilhe, para que nosso canal possa ser visto pelo YouTube por muito mais gente, tanto no Rio quanto no Brasil e quiçá no mundo. O segundo favor, eu sempre falei com vocês que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou endividado. Eu queria a colaboração de vocês para ajudar o canal a crescer e me ajudar também. Façam um Pix para que vocês possam me ajudar a melhorar o nosso canal. Já que eu tenho feito com muito amor, dedicação, carinho por todos vocês que assistem o vídeo. Meu Pix é do Banco PicPay, 746-234-787-34. Repetindo, Banco PicPay 746-234-787-34. Esse é meu Pix. Agradeço a todos desde já que colaborarem com o Pix para o nosso canal. E que Deus ilumine, e até os que não ajudaram, mas que Deus ilumine o caminho de todos nós, nos proteja e nos levem com saúde em todos os dias de nossa vida. Agora eu vou falar sobre o Fluminense. Primeiro, o Gabriel mandou uma mensagem para mim, que eu vi agora, que eu tinha falado sobre o Martinelli ontem. Ele falou que o Martinelli e o Hércules são jogadores, são volantes medianos. Eu não concordo com você, Gabriel. Eu respeito sua opinião, mas não concordo com você, porque o Martinelli, ele tem uns defeitos, tanto ele quanto o Hércules, tem uns defeitos dele, mas ele joga muito, ele já jogou. E todo jogador tem, como todos nós seres humanos, temos seus momentos bons e ruins. Ele subiu pro profissional antes do que o André. E ele joga onde colocar. Ele já jogou de zagueiro, já jogou de cabeça de área, primeiro volante, segundo volante, já jogou de meia. Aonde coloca ele, ele tá pronto. É peão para toda a obra. Ele realmente é um bom jogador e é um menino que subiu. E é novo, né? Eu acho que ele tem entre 21 e 23 anos. Ele subiu da base. O Fluminense garimpou o Martinelli, trouxe para o Fluminense. E ele tá ali, já foi titular, já teve fase ruim, já desceu para a reserva e tá ali, cara. Ele tá ali. Mas eu acho que o Martinelli, de repente, eu não gosto dele como primeiro volante. Eu acho que poderiam colocar o Martinelli ou como segundo volante, ou ali no meio, tipo um camisa 10, tal, ou perto, ou botar ele mais perto ali do lado esquerdo ou direito, tipo um meia. Eu acho que ele iria render muito mais, porque ele é um cara que você vê que ele tá ali, de vez em quando ele aparece na área, faz os golzinhos dele. Talvez se ele jogasse mais à frente, como o Lima jogou nesse último jogo contra o Bragantino, talvez assim ele fizesse mais gols. Eu acho. E o Hércules, cara, porra,
Você viu o ano passado, o Hércules jogando pelo Fortaleza, arrebentou. Jogava muito, muito. Você pode ver que o Fortaleza, depois da saída do Hércules, está sentindo muito, cara. É o mesmo treinador, bem dizer, os mesmos jogadores do Fortaleza. E o Fortaleza é muito irregular, só conseguiu ganhar do Fluminense. Que ali eu acho que o time do Fluminense estava querendo derrubar o Mano. Alguns jogos já que o time Fluminense estava querendo derrubar o Mano e não jogou nada, não correu atrás, não jogou nada. Você vê que, ganhando ou perdendo, os outros jogos já foram uma postura diferente da que era com o Mano. Não é que, é porque o treinador, o Renato, e o outro com o Marcão. É uma postura diferente, estavam mordendo mais, correndo mais. Daí eu acho que esse jogo de domingo agora, querendo ou não, o time do Fluminense, ele foi jogar contra o Fortaleza, quer dizer, uma viagem longa para Fortaleza. De lá eles foram direto para a Colômbia, uma viagem longa também. Depois voltaram, acho que foi de madrugada, para o Rio de Janeiro, com uma viagem muito longa. Aí chegaram aqui, querendo ou não, o jogador sente, cansa. Então, ver que o Fluminense contra o Bragantino jogou bem, não vou dizer que foi excelente, mas para começar o trabalho de Renato foi bem. Perdeu uns 3 ou 4 gols que ali podia ter mudado a história do jogo. Eu acho que o que o Renato tem que treinar mais no time é chute a gol. Que aquela última bola parece que tá queimando o pé do jogador. Todo mundo chega na área e chuta por cima. Você vê o Canó perdeu um gol, entrou sozinho e chutou lá fora do Maracanã. Todo mundo perdeu o gol. Aí o que acontece? O time veio para o segundo tempo cansado. O treinador do Bragantino foi inteligente, deu uma mexida no jogador, botou na direita para ele atacar ali, então matou o ataque do Fluminense ali pelo lado esquerdo do Fluminense, o lado direito do Bragantino, e levou perigo ao Fluminense. E o Fluminense os jogadores estavam cansados, você pode ver. E as mudanças que o Renato fez não surtiram efeito. O Ganso, eu sou da opinião, para botar o Ganso para testar assim, bota ele no início, porque aí o que acontece? Ele no início, você bota ele para jogar, aí depois ele, quando sair, entra um jogador melhor. Mas eu acho que tinha que botar o Ganso, começar a botar nesses jogos agora, bota ele no finalzinho do segundo tempo, se o jogo tiver resolvido, que até ele pegar ritmo de jogo, vai demorar muito. Aí ele, por enquanto, vai ser um jogador a mais. Quando ele tiver ritmo, ele vai valer por 3 jogadores ali, mas por enquanto tem que botar ele ou no início para depois tirar, ou no finalzinho do jogo, para ele aos poucos, quando já tiver decidido o jogo, para ele jogar solto, aí fica mais tranquilo. Ou então faz alguns treinos com ele, jogando alguns coletivos, que nem teve coletivo ontem do Fluminense, para ele pegando o ritmo, para ele voltar aos poucos. E eu acho que esse jogo que vai ter quinta-feira, o Renato deveria botar o Lescano para jogar, para testar o Lescano desde o início. Aí se o Lescano não for bem, no segundo tempo, depois dos 20 minutos, assim, do segundo tempo, aí bota o Ganso. Bota o Ganso, que aí o jogo já deve estar decidido, que esse time, se o Fluminense não ganha esse time São José, de goleada, é complicado. Aí tem que começar tudo de novo. Que eu vi o jogo, um pouco do jogo do São José com o outro do grupo, que o Fluminense vai jogar depois, é um jogo muito fraco, é ridículo. Não dava nem para ver o jogo direito. Então o Fluminense tem que ganhar de goleada. Então podia começar com o Lescano esse jogo. Você podia pegar os meninos da base, que estavam treinando com os titulares, os 2 laterais, o esquerdo e o direito, botava o lateral esquerdo para jogar no lugar do René, ou deixava o René para pegar ritmo, botava o menino no segundo tempo, botava o Samuel Xavier no primeiro tempo, que o Samuel Xavier não está nem um terço do que ele já foi, está muito fraco.
fora de ritmo também e não está conseguindo voltar para combater o atacante do time adversário. Então botava o Samuel Xavier no segundo tempo e botava o menino da base no segundo. Ou ao contrário, botava o menino da base no primeiro tempo e o Samuel Xavier no segundo tempo, que aí o time adversário já estaria um pouco cansado. E a lateral esquerda também poderia fazer isso. E, eu escalaria o time, que eu acho que vai dar para o Renato fazer pelo menos mais um ou dois coletivos. Eu Desculpe, foi o telefone que tocou aqui. Eu colocaria o, o Lescano para começar, para ver se ele vai pegar risco. Porque todo jogador, principalmente jovem, que vem de outro país, ele sente muito. Você vê o Arias, quando ele veio, o Arias está arrebentando, é um jogador sem comentários, indiscutível. De tanto que ele é bom. O Arias, quando chegou, o primeiro ano ele não jogou nada. Aí no segundo ano jogou bem. Esse Lescano, eu acho que ele tem personalidade. Os dois jogos que eu vi ele entrar, no finalzinho, concordo, mas ele teve personalidade. Jogou nem um terço do que ele sabe jogar, que ele veio de um país que o futebol lá é bem abaixo do brasileiro, tem muito menos jogos, menos competições. Mas ele entrou bem, deu azar, a cabeçada que ele deu, a bola, ele deslocou o goleiro, a bola foi morrendo na trave. Se aquela bola entra, ele ia pegar mais confiança. E é por isso que eu acho que esse jogo seria bom para ele começar. Seria muito bom. Eu acho que o Renato deveria fazer um treino com esse menino, como não deu para fazer com todo mundo, que o grupo do Sub-20 viajou para disputar 2 jogos lá em São Paulo pelo Brasileiro Sub-20, então não pôde fazer o coletivo que ele queria fazer ontem. Ele fez com alguns meninos que ficaram, mas o grupo mesmo Sub-20 ele não pôde fazer por causa desse jogo. Aí de repente tenta fazer quando os meninos voltarem. Então aí eu acho que o Renato poderia armar um time assim na quinta-feira. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e o René ou o menino da base. Mas para o primeiro tempo eu boto o René. O René, aí no meio campo, poderia botar botava o Martinelli, não, Martinelli não, botava o Bernal, depois de segundo volante botava o Martinelli, aí botava lá no meio o Lescano, o Arias na direita, Cano de cabeça de área, de centroavante, e o Canóbio na esquerda. Aí começaria com esse time. Vamos repetir. Fábio, Samuel Xavier ou o menino da base, Thiago Silva, Ignácio, René ou o menino da base, Bernal, Martinelli e Lescano. Arias, licença de novo. Arias, Cano e Canóbio. Vou repetir porque eu tive que ver o celular aqui que está fazendo barulho. Vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, ou o menino da base, Thiago Silva, Ignácio ou Thiago Santos, né? René ou o menino da base, Bernal, Martinelli, Lescano, Arias, Cano e o Canóbio, né? Esse para mim seria o time para começar o jogo. Aí no segundo tempo você trocaria
tiraria o Martinelli, colocaria o Hércules para testar também, botava alguns meninos da base para jogar, aí botaria o Ganso no lugar do Lescano, de acordo com como tivesse o jogo, mas não no início do segundo tempo, esperava mais um pouco, uns 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí, para fazer o jogo. Vamos ver. Até agora, eu acho que hoje, né? Hoje o jogo foi domingo, hoje deve ter o coletivo com o time que jogou. A preparação do Renato deve ser hoje, amanhã, para ele armar o time. Vamos ver se tem alguma notícia a mais hoje sobre SAF ou sobre a chegada de algum jogador que dizem que o Renato, eu não vi ele falar isso na coletiva, mas dizem que o Renato pediu uns 3, 4 jogadores, mas que um ele quer que traga, deve ter falado o nome para a diretoria, mas isso aí não foi externado para ninguém. E vamos ver os treinamentos, vamos ver se aparece hoje imagens do treino, né? E depois vamos ver como é que fica a escalação para quinta-feira. Se Deus quiser, nós fazemos um grande jogo e ter uma grande vitória sobre o São José, que é um time muito fraco, principalmente fora dos domínios deles. Aqui, o Fluminense tem que ganhar os 3 aqui. E domingo, e armar direitinho para o jogo de domingo contra o Santos também. Por isso que é bom poupar um ou outro jogador para o jogo de domingo, que é quinta e domingo, né? São 2 jogos seguidos. Apesar que se São José jogar do jeito que jogou no primeiro jogo dele pela Sul-Americana, o jogo de quinta-feira vai ser um coletivo, não um jogo. Mas vamos ver. Vamos aguardar novas notícias. Qualquer coisa, se eu puder, eu venho aqui e falo com vocês, se aparecer alguma coisa diferente. No mais, vamos aguardar o coletivo de hoje, de amanhã, e ver como é que fica para o jogo de quinta-feira, se Deus quiser ser com uma vitória de goleada do Fluminense. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever, dar o like e compartilhar o nosso canal. Fiquem com Deus, até a próxima.